Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, aqui neste ambiente virtual. Novamente aqui estamos para falar, refletir, sentir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E sempre é bom lembrar que esses nossos encontros são semanais, ocorrem todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas. Aqui estaremos, eu, vocês e os nossos queridos amigos espirituais. E que eles possam, junto com o Mestre Jesus, nos amparar nesse singelo trabalho de divulgação da doutrina, que possamos ser orientados, iluminados, amparados nesses momentos de maiores dificuldades. Bom, agradecemos sempre essa oportunidade de esclarecimento, do esforço de tantos, que no seu anonimato nos amparam, nos oferecendo a proteção espiritual desta nossa casa. E agradecemos a todas as pessoas que estão presentes, nos assistindo neste momento, e que a luz possa brilhar sobre nossas cabeças e nos iluminar para sempre. Esse é o nosso desejo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema instigante, que é final dos tempos. Sabemos que os mundos existentes no universo são classificados em 5 categorias: os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, mundos felizes e os mundos ditosos, os mundos divinos, melhor dizendo. A nossa Terra, o nosso planeta, ainda se encontra no segundo estágio, onde a maioria dos habitantes ainda passa por dificuldades para ajustarem as contas com a lei divina e passar pelas experiências visando um desenvolvimento da inteligência e também da capacidade criativa básica. Então, a humanidade sempre conviveu com a dúvida a respeito, por exemplo, do fim do mundo. Alguns profetas antigos falaram que este período seria muito duro, mais cedo ou mais tarde a humanidade teria que enfrentar. O próprio Jesus, o maior de todos os profetas, ele realizou o que se denomina o sermão profético, na qual ele falava sobre o fim. E é um sermão que é pouco estudado e pouco conhecido. Então, também é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. É uma passagem bíblica apenas, encontrada tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O codificador Kardec deixou claro que ele viera dedicar muito mais atenção ao estudo dos princípios morais das Escrituras, e o que fez muito bem, somos muito gratos. Porém, uma das características da revelação profética é que as profecias estão ligadas intimamente entre si. Por exemplo, se um estudioso encontra uma explicação para um de seus pontos, aquilo passa a ser a chave que vai explicar todos os outros pontos que estão interligados. Então, isso pode atender às necessidades do que aceita qualquer explicação sem se aprofundarem. Porém, não pode encarar a razão face a face, até na orientação de Kardec. Nós sabemos que a Bíblia, às vezes, é desconsiderada por muitos, no próprio movimento espírita. Assim procede porque, às vezes, lhe parece confusa, excessivamente alegórica, mas pode não ser. E o Espiritismo nos oferece muitas chaves para compreendermos inúmeros pontos, até hoje mal interpretados. O estudo esclarece. É necessário que estudemos as lições proféticas sem o preconceito de tudo saber, não deixando jamais que o entendimento fuja, evidentemente, do bom senso da doutrina espírita professada por Kardec. Então, entre o que hoje se entende por transição para o terceiro milênio na Bíblia é aquilo que pensa a maioria das pessoas que conhecem, existe uma diferença muito intensa. Isso é, nós espíritas esperamos uma transição serena e as escrituras falam de uma transição traumática. Então, o tema final dos tempos nunca esteve tão em evidência quanto nos tempos atuais, esse momento de pandemia, marcado por turbulências e descrenças em vários sentidos. Os meios de comunicação, nós estamos vendo, vinculam constantemente informações sobre guerras, catástrofes naturais, epidemias, instabilidades políticas, violências de gênero, de raça. Muitos, em algum momento, ficam preocupados com os acontecimentos
sem entender bem o motivo de tantas coisas, e acabam buscando informações sobre esse intrigante assunto nas diversas fontes existentes, acreditando realmente que tudo poderá acabar em algum momento. Porém, são muitas as abordagens existentes e nem sempre baseadas em fontes confiáveis. Nós temos que buscar as fontes. As religiões, como um todo, tentam fornecer explicações baseadas na interpretação das muitas profecias existentes, dentre elas, por exemplo, o sermão profético de Jesus, que está contido nos evangelhos. Outro assunto relacionado está ao Apocalipse, mas qual a visão dentro do Espiritismo? Devido à atualidade desse tema, é necessário que nós, de uma forma urgente, busquemos aquietar o coração e satisfazer a razão. Em todos os tempos, a gente sabe que os estudiosos têm se esforçado em buscar a melhor explicação. E através da visão espírita, tudo pode ser compreendido com muito mais profundidade e sem mistérios. Um exemplo, o Espiritismo nos mostra, com simplicidade e coerência, que Deus está no controle de tudo e que não somente há um planejamento cronológico divino muito antigo, envolvendo períodos milenares e referente ao futuro do mundo e dos homens, mas também aquelas antigas profecias bíblicas a respeito desse assunto, inclusive envolvendo períodos e datas pré-determinadas para que certos acontecimentos se cumpram no tempo. Estamos, caros irmãos, na verdade, no momento final deste longo período. E para o Espiritismo, o chamado juízo final, entre aspas, era simplesmente uma alegoria das religiões tradicionais, que é equiparada ao que se chama, no Espiritismo, de um processo de regeneração da humanidade. Ou seja, a rigor, não há nenhum juízo final. Mas sobre esse final dos tempos do terceiro milênio, o que pensarmos? Muitos corações se angustiam diante dessa perspectiva, pois estão presos ainda a uma educação, às vezes religiosa mística, uma palavra simbólica que não consegue entender o verdadeiro significado, por exemplo, da palavra Apocalipse. Sabemos que esses apocalipses são revelações feitas a profetas, nada mais são do que médiuns lá da antiguidade. Apresentam diferentes aspectos e tanto podem referir-se a assuntos limitados como gerais, como também podem ter um sentido mais extensivo, figurado, ou até mesmo místico. Há vários apocalipses e, entre tantos, João nos fala em todos os sentidos, segundo, por exemplo, o discípulo Policarpo. Isso foi escrito na ilha de Patmos, aonde, exilado, quando estava praticamente à frente, uma idade bem avançada, escreveu o evangelho que tem o seu nome, o Evangelho de João. Segundo relatos, ele morreu com 94 anos aproximadamente. Então, o livro do Apocalipse nos mostra alegorias de diversas situações atuais. Segundo vários estudiosos espíritas, João descreveu os chamados cenários apocalípticos para transmitir a palavra de Jesus de forma alegórica, para que, olha que interessante, não ser punido pelos imperadores da época. Como João estava muito idoso, ele encontrou uma forma de passar as suas visões para buscar o auxílio dos escribas para descrever esse conteúdo. Observemos o que está escrito nas Escrituras e como a forma em si como devemos interpretar. Então, as vidências que o apóstolo teve na ilha de Patmos, durante dias e semanas sucessivas, cheio de alegrias e repletas da convivência com Jesus, deram contexto a um crescimento, muitas vezes em um estado de desdobramento, sabemos, ou de êxtase. No caso, até João viu nos planos espirituais quadros e projeções que deveriam gravar em sua mente psíquica, mas que as falhas, digamos, da memória física, ou até mesmo a solidão que vivia naquele momento, permitiram transmitir com fidelidade, e a sua narrativa envolveu muito misticismo. Bom, e a doutrina espírita nos esclarece alguns conceitos sobre este chamado fim dos tempos. Emmanuel, por exemplo, relatou que este fim do mundo será um fato marcante que fará a Terra passar de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Um grande escritor espírita, comandante Edgar Armand, cita em seu livreto, considerações acerca do Apocalipse de João, que devemos considerar
essas revelações como mais importante aquelas que proporcionam o avanço evolutivo da humanidade. O desvio religioso do cristianismo, lá aquele obscurantismo da Idade Média, a invasão dos bárbaros, a queda do Império Romano, a cisão, né, protestante, a reforma, as duas guerras mundiais, o advento do espiritismo e até mesmo a eclosão do chamado comunismo ateu. E Allan Kardec nos coloca muito bem no livro A Gênese, capítulo 17 e 18, explicações muito racionais sobre as transformações, sobre esse processo evolutivo natural. Tanto que no capítulo 18 da Gênese, Kardec inicia nos falando sobre o sinal dos tempos, em que sucederão grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. E em que sentido se deve, então, entender essas palavras proféticas? Segundo Kardec, para os incrédulos, elas não têm a mínima importância. A seus olhos, não passam de expressão de uma crendice pueril sem fundamento. Para a maior parte dos crentes, nos diz os Kardec, elas possuem algo de místico e de sobrenatural, que lhes parece ser o precursor da alteração das leis da natureza. Vemos que essas duas interpretações são errôneas. A primeira, por implicar a negação da providência. A segunda, porque aquelas palavras não anunciam a perturbação das leis naturais, porém, o cumprimento delas. E a Terra, no dizer dos Espíritos, não deverá absolutamente ser transformada por nenhum cataclismo que vai aniquilar subitamente toda uma geração, uma pandemia, dominar o mundo como um todo. A geração atual, que sabemos, como outras, também vai desaparecer gradativamente. E a nova, ela vai suceder igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Muito pelo contrário. São gerações novas, são espíritos mais adiantados, são quantos que vêm de mundos muito mais adiantados, que recebem como missão, que pedem esse desafio para aqui estar entre nós, nos auxiliando. Vide quantos espíritos que estão na condição de crianças e na condição de jovens, que já trazem uma visão cósmica muito ampliada, muito além do que a nossa geração, do que as gerações anteriores. Então, caros irmãos, a mudança, a transformação sempre se fez presente em todas as épocas da criação. Então, tempos são eliminados para que simplesmente mais à frente novos tempos possam surgir. E um paralelo muito simples com todo o processo de transformação é aquele que se opera nos reinos da criação, como, por exemplo, no reino vegetal, em que a semente é plantada num terreno fértil, num solo adequado, recebe a atenção, a luz necessária, a água necessária, o cuidado. E essa semente germinará ao longo do tempo até atingir a madureza da geração do fruto, passando por todos os estágios necessários, nos tempos necessários. Assim é a vida. Nada se cessa por completo. Nada é extinto por completo. Fazemos parte da transformação. Somos partes exclusivas e diretas de todas as transformações que são operadas no nosso próprio mundo. Então, essas são as reflexões que temos para o dia de hoje. Se essa mensagem fez sentido para você, fique à vontade para comentar abaixo, para compartilhar aqueles que possam absorver essas lições do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos nós, deixo aqui um abraço fraterno e nos encontramos em uma outra oportunidade. Fiquem em paz e continuem se cuidando.